Bom dia a você que me assiste aqui em mais esse Conversas ao Volante, esses nossos papos matinais aqui. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto, aqui no agradável inverno baiano. Hoje eu queria falar para vocês, comentar um pouquinho, não sobre turismo, mas sobre política. Vamos falar de política. Aqui no Brasil se diz que política, religião e futebol não se discutem. Eu acho exatamente o contrário. Aliás, eu gosto de contrariar. Por que não se discute? Eu acho que política, religião e futebol são exatamente três temas que têm todas as condições para serem discutidos. A principal delas é que eu acho que um tema, para ser discutido, ele precisa ser alguma coisa, algum tema que permita várias interpretações, um tema onde caibam várias opiniões. Senão não se discute, coisas objetivas não se discutem, né? Que a água é um líquido ou que o ar é gasoso, não tem discussão. Agora, política, futebol e religião, aí sim, eu acho que podem ser discutidos e devem ser discutidos, né? É claro que discussão é uma coisa e briga é outra, e adversário ou oponente é uma coisa e inimigo é outra. Com base nisso, eu queria falar para você sobre um tema muito interessante, muito importante: comunicação, mais especificamente comunicação de massa, manipulação das massas, né? Há uma corrente, há pessoas que defendem ou que acusam os grandes grupos empresariais e mídia de manipularem as massas, né? de influírem na opinião da população. Normalmente, isso é um discurso, é uma retórica bastante usada pelo que a gente conhece como a esquerda caviar. Ah, você não sabe o que é a esquerda caviar? Jura por Deus? Tá bom. Esquerda caviar são aqueles intelectuais de esquerda que adoram falar dos destinos da classe trabalhadora, sentados em confortáveis gabinetes, tomando uísque importado e, evidentemente, comendo caviar, sem nunca terem feito um único gesto concreto para defender de fato a classe dos trabalhadores. Mas enfim, vamos deixar para lá. Mas é muito comum que essa esquerda caviar, principalmente a esquerda caviar, alegue que os grandes veículos de comunicação manipulam as massas. Pois bem, eu gosto de contrariar, já falei no início, né? Então eu vou contrariar. Se os veículos de comunicação, estou falando aqui do Brasil pelo menos, manipulam as massas, eu tenho que dizer que eles estão fazendo um péssimo trabalho. Sabe por quê? Porque pelo menos desde 2005, os veículos de comunicação não fazem outra coisa a não ser dar conta dos desmandos do governo, dar notícias diariamente sobre corrupção. E, no entanto, o governo se elegeu em 2010, Lula elegeu a Dilma em 2010 e ela se reelegeu em 2014. Então parece que essa manipulação das massas não está muito... tem alguma coisa aí que não está batendo. E o que não está batendo é que quem elege o governo não é manipulado pelos veículos de comunicação porque não os assiste, porque não lê. A população que costuma eleger o governo, que é o eleitor típico do governo, ela não lê revista, ela não lê jornal. Mal e mal ela assiste televisão, mas preferencialmente as novelas, o esporte, etc. Então, a mídia não manipula ninguém. Aliás, dizer que se manipulam as massas é, em princípio, aceitar que nós somos idiotas, que nós somos incapazes de pensar por nós mesmos. Isso seria verdade, poderia ser verdade, a manipulação de massas, e é um discurso tão rançoso. Isso vem lá da década de 30, 40, 50, vai lá até os anos 80, 90. Agora, depois do advento da internet, quem é que te obriga
a assistir um veículo ou a ler um determinado jornal, uma determinada revista. A gente tem acesso a tudo que se publica no mundo. Se eu não gosto do que leio no jornal A, vou para o B. Eu, na palma da mão, tenho acesso a toda a informação que é produzida no mundo. Ou então, nós estamos dizendo que há um grande complô, né? Há uma grande conspiração da mídia mundial em torno de algum objetivo. Todo mundo está falando a mesma coisa, né? Está manipulando. E nesse caso, meu caro, então nós vivemos num mundo manipulado. Mas aí eu pergunto, e qual é a alternativa? Qual é o outro mundo? O que é que aqueles que pretensamente não estão sendo manipulados têm a oferecer? Porque o que se tem visto até agora é zero. A alternativa não é nada boa. Então acho que é uma tremenda bobagem, em plena liberdade de expressão, em plena era digital, você dizer que a população é manipulada por grupos de mídia, pela grande mídia. Isso é uma bobagem, isso é preguiça mental, isso é de quem tem preguiça de raciocinar. Porque senão, tá aí, os fatos são teimosos e estão aí para provar o contrário. Mas enfim, não é muito legal você concordar sempre com os outros. É bom discordar, é bom discutir. E nesse caso, nesse ponto, tem o seguinte: você não pode confundir, por exemplo, o editorial de um jornal, de uma revista, com a opinião dos seus articulistas. O artigo que é assinado reflete a opinião daquele cidadão. Você acredita ou não? Você vai buscar outra fonte, compara, forma teu próprio raciocínio. É assim que pessoas civilizadas e pessoas instruídas formam opinião. A massa continua votando com o estômago, continua votando em troca de dentadura, de aluguel, de emprego para o parente. Não há mídia que dê jeito nisso. Só a educação acaba com isso. E tem uma coisa curiosa com relação a discutir, falar de opiniões diferentes, debater opiniões diferentes. Tá aí a única coisa com a qual eu concordo da tal esquerda caviar. Um dos maiores expoentes da esquerda de todos os tempos, o revolucionário Karl Marx, autor de obras clássicas, o Capital, por exemplo, dizia com muita propriedade que da discussão nasce a luz. Então, se da discussão nasce a luz, é bom que a gente discuta. Porque quem não discute num país ou numa sociedade com veículos únicos, numa sociedade sem liberdade de expressão, numa sociedade com uma mídia igual a que o nosso partido no poder defende, através de um eufemismo. Todo brasileiro já ouviu falar que o governo há anos tenta aprovar uma lei, pretensamente essa lei seria para exercer o controle social dos meios de comunicação. É um termo muito bonito, é um termo muito intelectual, mas que tem uma tradução bem mais feia, bem mais prosaica e da qual eu não gosto nada. Isso é eufemismo para censura, e censura a gente não pode admitir. É muito melhor discutir, discordar, quebrar o pau, do que você ter o tal do controle social dos meios de comunicação. Ou seja, censura significa mais ou menos o seguinte: só é permitida aquela matéria que fale bem do partido que está no governo. Quem fala mal não tem direito a exercer a sua opinião, porque aí aplica essa tal do controle social dos meios de comunicação. Balela, isso é censura e isso a gente não pode admitir. Então, como dizia Karl Marx, da discussão nasce a luz. Então é bom que a gente continue bem iluminado, porque quando não há discussão, quando todo mundo concorda com o governo, com o partido, com uma opinião, quando todo mundo tem a mesma opinião, não há discussão. E se não há discussão, prevalece a treva. E que eu saiba, da treva não surge nada de bom. Então, meus amigos, vamos continuar discutindo, vamos continuar opondo nossas ideias, mesmo que seja sobre futebol, religião e principalmente sobre política, com respeito um pelo outro, mas cada um apresentar a sua opinião, defender com argumentos válidos, porque isso, segundo o próprio ícone da esquerda, Karl Marx, é que traz a luz. Nisso eu concordo com ele. Da discussão nasce a luz. Vamos permanecer bastante iluminados, vamos discutir bastante, ok? Por hoje é só.
O Conversas ao Volante volta qualquer hora, com qualquer tema, em qualquer lugar, né? Parece letra de música. Ok, um bom dia para vocês e até qualquer hora. Tchau.